Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre formas de composições de textos. Vamos lá para a hora de aprender! Em nossas aulas, temos estudado alguns tipos de textos. Sim, não dá para estudar todos, porque são muitos. Alguns são lidos de maneira acelerada, como os trava-línguas. Outro de forma cantada, como as canções. Outros de forma bem ritmada, como as parlendas. Na leitura de uma história, precisamos de um ritmo normal. Para você lembrar, vou trazer alguns exemplos. Venha comigo. Trava-língua. O trava-língua é um tipo de jogo. A pessoa desafiada deve pronunciar frases feitas com sílabas difíceis de falar ou com sons bem parecidos. Tudo isso com rapidez e bom entendimento, sem gaguejar ou trocar as letras. Vamos agora, criança, para um exemplo de trava-línguas. Acompanhe comigo. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Vamos ler novamente. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Nossa, como eu falei rápido! Você conseguiu me acompanhar? Sabe por que eu falei bem rápido? Porque isso é um trava-línguas. Agora, criança, vamos para um outro exemplo, que são as canções. Vamos agora descobrir o que significa canções. Olha só, vamos lá? O que é canção? A canção é uma composição musical para a voz humana. É escrita normalmente sobre um texto e acompanhada por instrumentos musicais. Vamos ao nosso exemplo de canção. A canoa virou é o nome da nossa canção e ela é canção popular. Vamos lá? A canoa virou, por deixá-la virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Maria lá do fundo do mar. E aí, criança, você já escutou essa musiquinha, esta canção alguma vez? Sim ou não? Não se esqueça que ela é canção popular. Agora vamos a um outro exemplo para que você se lembre, combinado? Agora o nosso exemplo é o conto. Vamos descobrir o que significa o conto. Vamos lá? O que é conto? O conto é um texto narrativo. Os contos podem ser fantasiosos, de histórias de faz de conta, populares, de terror, de humor, infantis, de fadas e muitos outros tipos. E tem sempre um narrador que conta a história e um enredo. Ou seja, o texto tem começo, meio e fim. E aí, deu para você lembrar o que estudamos ou aprender coisas novas? Que tal se eu lesse um conto que escolhi com muito carinho para você? Tente ler juntinho comigo o conto chamado O Pequeno Peixe Encantado, com um texto escrito por Elaine Custódio e ilustrações, que são as imagens do livro, feitas por Wendem Medeiros. Vamos lá ao nosso conto. Vamos agora à contagem regressiva da nossa historinha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, iniciamos a nossa historinha agora! Era uma vez, no sertão do Ceará, numa terra de imensa beleza, onde riqueza maior não há do que o açude Oroz, que em suas águas se faz encantar. Com a grandeza das águas, o açude assim foi criado, trazendo fartura e produção, transformando com progresso a pequena cidade do meu sertão. No fundo das profundezas, vida logo se gerou. No meio de tantos peixes, o pequeno peixe se criou. Era da família dos tucunarés, tinha imensa beleza. Em sua cauda, outro olho. Veja que grande esperteza! Seu nome era Pequeno Encantado. Às vezes era meio enrolado, nadava pensando e pensando, sempre tendo muito cuidado que, pelas redes e anzóis, nunca fosse assim fisgado. Mais do que o pequeno peixe gostava, era de sonhar acordado. Subia até a superfície e ficava bem despreocupado, pensando que um dia ele pudesse deixar para trás aquele lugar encantado. Nos arredores do açude, muita lenda se criou e o pequeno peixe encantado logo acreditou. Queria ele saltar para a verdade, revelar como se tinha lá escutado. A lenda dizia bem clara que do outro lado existia um lugar por nome engraçado. O Poço da Velha assim seria. E esse lugar era muito assombrado. Mas o peixe não se intimidou, nem teve medo da história que sua mãe lhe contou. Queria descer do açude e morar nesse poço agora, pois o lugar lhe encantou. Nos dias em que se passaram, o sonho se aproximou. O peixe se preparava quando a noite logo chegou e o peixe ficou tristonho quando o açude não sangrou. Logo chegou o inverno. Nuvem de chuva se avistou e o açude, com grande força, forte enchente se formou. Então, o pequeno peixe encantado, na imensa enchente desceu. Partiu por outras águas, porém não se esqueceu da vida que o grande açude um dia lhe concedeu. Fim do conto. Agora vamos investigar o nosso conto. E aí, você gostou do nosso conto e prestou atenção de que local o nosso conto falava? Isso mesmo! Era o sertão, que fica nessa parte do Brasil, nosso país. E o protagonista da historinha, quem era? Isso mesmo, era o tucunaré. Estou gostando muito de brincar de detetive da língua portuguesa com você. E por falar nisso, a nossa aula de hoje está repleta de textos variados e muito interessantes. E depois de estudarmos bastante, convido-o para a hora da atividade. Atividade 1. Leia o trava-língua abaixo. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Vamos agora investigar o que a nossa atividade 1 deseja. Você observou que algumas palavras se repetem?
vamos circular apenas duas palavras repetidas. O princípio é a primeira palavra. Princípio, principal do príncipe, principiava principalmente no princípio. Principesco da princesa. Olha só quais duas palavrinhas se repetiram. Princípio. Nosso trava-línguas se repetiram duas palavrinhas, que é princípio. Agora vamos à atividade 2. Você se lembra da canção que lhe apresentei? Então responda. Letra A. Qual o título da canção? A canoa virou. Você arrasou, hein? Vamos agora para a letrinha B. Sobre qual assunto a canção trata? O que você acha? Vamos investigar? A canção trata sobre uma canoa que virou. Vamos agora para a atividade 3. Vamos pintar somente os balões que trazem os tipos de conto. Balão 1, receitas. Balão 2, trava-língua. Balão 3, faz de conta. Vamos agora pintar os balões que têm os tipos de conto. E ele é o faz de conta, balão 3. Vamos continuar investigando. Balão 1, terror. Balão 2, de fadas. Balão 3, fantasiosos. Quais são os tipos de conto? Terror, de fadas ou fantasiosos? Vamos agora pintar somente os tipos de conto. Os tipos de conto são terror, de fadas e fantasiosos. Eu sei que você acertou, porque você é o verdadeiro detetive da língua portuguesa. Agora que nós já brincamos bastante de detetives da língua portuguesa, eu convido vocês para a hora da revisão. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, estudamos alguns tipos de textos, como o trava-línguas, o conto e a canção. Não esqueçam que o trava-línguas é um tipo de jogo. A pessoa desafiada deve pronunciar frases feitas com sílabas difíceis de falar ou com sons bem parecidos. Tudo isso com rapidez e bom entendimento, sem gaguejar ou trocar as letras. Já a canção é uma composição musical para a voz humana. É escrita normalmente sobre um texto e acompanhada por instrumentos musicais. E por fim, estudamos o conto, que é um texto narrativo. Os contos podem ser fantasiosos, de histórias de faz de conta, populares, de terror, de humor, infantis, de fadas e muitos outros tipos. E tem sempre um narrador que conta a história em um enredo. Ou seja, o texto tem começo, meio e fim. Agora sim, vamos finalizar nossa aula por hoje. Obrigada por ter acompanhado nossa aula até o fim. Espero contar com você na próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!